lindos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Stranger Things. O volume 2 chegou na Netflix nessa sexta, dia 1. E, gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre uma teoria, porque assim, muito provavelmente teremos um novo monstro aí na próxima temporada, e muito provavelmente Stranger Things já apresentou esse monstro pra gente. E eu não tô falando do desenho do Will, consegue imaginar quem que é? Enfim, vem comigo, lembrando vocês que eu tô fazendo uma cobertura super completa de Stranger Things aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, toda essa especulação de ter um novo monstro e que a quinta temporada vai ter um novo monstro veio a partir da visão da Nancy. Eu falei com bastante detalhe disso no vídeo sobre o final e faz muito sentido, né? Porque a cada temporada de Stranger Things a gente tem a apresentação de um monstro diferente. E tem rolado umas especulações de qual seria esse monstro. Muitos apontaram, inclusive eu também falei no vídeo sobre o final, que muito provavelmente a gente viu ali no desenho do Will, mas não foi o único momento que a gente viu na série. A série já apresentou ele lá na primeira temporada. Então, vamos seguir aqui o que a gente tem de descrição e por que eu acredito que a gente vai ver esse monstro na quinta temporada. Nessa quarta temporada de Stranger Things, a Nancy, ela fala que o Vecna mostrou o plano dele pra ela, né? E aí ela até fala sobre a possível morte da mãe dela, da Holly e do Mike. E ela fala que viu uma criatura gigante com a boca escancarada e que tinham muitos outros monstros juntos, que existia um exército em Hawkins. E aí, né, eu tinha comentado que muito provavelmente a gente tinha visto esse monstro no desenho do Will e que talvez esse desenho ele tivesse mais importância do que a gente imagina, e talvez essa possível morte do Mike que a Nancy viu seja por causa do enfrentamento desse monstro. A gente vê aí na imagem, né, que é um monstro com várias cabeças e o Mike liderando o grupo. E a partir disso, vocês apontaram alguns monstros nos comentários, muitos de vocês falaram que poderia ser o Tiamat, e eu confesso que eu pirei bastante nesse monstro porque ele é muito parecido com o desenho do Will. E alguns também falaram do Boris, e eu acho interessante porque pela descrição dele, fala que ele pegou energia vital para aumentar o seu próprio poder e que o seu poder cresceu tanto que ele se transformou em um dragão. E seria uma boa descrição, inclusive, para falar sobre o Vecna, né? Porque a gente sabe que ele ainda tá vivo e, como eu venho falando aqui nos vídeos, muito provavelmente na quinta temporada ele vai vir mais forte ainda, porque na quarta temporada como todo fala, né, que cada vez que ele volta mais forte. E também, né, a gente viu que ele conseguiu concretizar a parte do plano, ele conseguiu os 4 portais que ele precisava, então só disso provavelmente ele tá mais poderoso, inclusive por causa das conexões que ele teve. Só que eu acredito que seja outro monstro, e como eu disse, um monstro que foi apresentado pra gente na primeira temporada, o Tessalhydra. E o comentário do Pedro me chamou a atenção e eu comecei a refletir, porque na época eu falei muito do Tessalhydra aqui no canal. O Tessalhydra foi apresentado no final da primeira temporada, depois que o Will consegue voltar do mundo invertido e os meninos estão jogando uma campanha de 10 horas e o Mike apresenta o Tessalhydra. Na época, muitos e eu, inclusive, a gente especulou que seria a apresentação para a próxima temporada, mas no final das contas, a série ela acabou utilizando o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, e agora, nessa quarta temporada, a gente vê que no final todos os monstros estão conectados, que são criaturas controladas pelo Vecna, que no momento que ele foi exilado no mundo invertido, ele começou a explorar esse mundo, como ele explica nesse volume 2. E, gente, conforme eu fui lendo a descrição do Tessalhydra e pegando as coisas que foram faladas até agora nessa quarta temporada, sério, eu fiquei de queixo caído. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o Tessalhydra é justamente sobre o tamanho desse monstro. Esse monstro, ele é extremamente gigante, cabe muito na descrição que a Nancy traz, mas essa não é a única descrição que encaixa, mais também que o Tessalhydra, ele é um monstro que tem várias cabeças, assim como a gente viu ali no desenho do Will, e essas cabeças, elas ficam em torno de uma boca grande, que também entra na descrição da boca escancarada da Nancy. Quando eu tinha falado da descrição da Nancy, eu pontuei que em nenhum momento ela falou que poderia ser o Devorador de Mentes, que também seria uma criatura grande, porque ela sabe como é o Devorador de Mentes. Então o que ela viu não é algo que ela conhece, é algo novo. E o Tessalhydra, ele é um monstro que não tá no livro dos monstros originais
original da década de 70. Ele chegou ali no Livro dos Monstros 2, que chegou em 1983. E isso é muito simbólico desde a primeira temporada, né? Porque foi o início de tudo. E a gente não pode esquecer também que o Upside Down, ele tá parado em 83. E lendo mais sobre o Tessal Hydra, eu descobri que tem outros Tessals, né? E esse prefixo Tessal, gente, ele existe simplesmente porque todas essas criaturas, elas foram projetadas por outra criatura poderosa, que era um ser Lich chamado Tessalar. E sabe quem é um Lich também? O Vecna. E é muito interessante essa descrição, principalmente quando a gente vê, né, que no final das contas o Devorador de Mentes foi uma criatura projetada por ele também. Essa criatura, ela existia ali no Upside Down, ela era essa fumaça, ou como os soviéticos chamavam, né, a sombra, mas no final das contas, quando ele dominou, ele teve o controle, ele também projetou essa grande aranha, né, ele tem esse formato de aranha, devido ao desenho que ele fez ali em 79, que a gente vê, e que inclusive é o desenho do Will. E assim, uma das coisas que eu mais falei sobre essa quarta temporada de Stranger Things é como a série se referencia dela mesma aqui. Então ela pega coisas que a gente viu desde a primeira temporada e reutiliza aqui para contar essa história. A gente revê alguns recursos da primeira, da segunda, da terceira e a gente passa a ver como as coisas elas estavam conectadas desde o início. Então, como eu falei, né, a gente teve a apresentação do Tessal Hydra lá na primeira temporada e ele nunca foi utilizado. E é interessante porque nessa cena da primeira temporada a gente vê os meninos reclamando que o jogo terminou muito cedo, e aí o Mike fala, mas tiveram 10 horas de jogo, como assim? E aí eles começam a questionar, mas e o Cavaleiro Perdido? E a Princesa Orgulhosa? E as Flores Estranhas da Caverna? Isso é muito interessante, porque o Cavaleiro Perdido, por exemplo, pode se referenciar a Max, que a Eleven não encontrou quando ela procurou. E o Cavaleiro Perdido, pelo que eu li de descrições, ele tá num labirinto, então esse labirinto poderia ser uma referência sobre o labirinto da mente do Vecna. Tem várias formas de se referenciar a labirinto, mas o fato é que o cavaleiro tá perdido e a Max, ela não é encontrada até agora e ela tá nessa entre a vida e a morte ali no coma. A Princesa Orgulhosa pode ser muito bem a Eleven, né? E é interessante isso porque ela acaba sendo uma ajuda para a missão. E lá no desenho do Will, né, se a gente vê, quem tá batalhando com o monstro são os meninos. Então, muito provavelmente, a Eleven fica ali em volta do Vecna, mas Hawkins, de uma forma geral, o grupo, de uma forma geral, vai lutar contra esse monstro. E é interessante falar também que o Tessal Hydra, ele tem muitas cabeças, tem 8 cabeças, e que elas se regeneram. E aí faz uma analogia à mitologia antiga, do Hércules, e que para impedir que essas cabeças se regenerem, teria que usar fogo. E a gente sabe que o fogo é extremamente importante com relação aos monstros do Upside Down. O Devorador de Mentes não gosta do calor, ele gosta do frio. O próprio Demogorgon, a gente vê, né, o Hopper utilizando fogo para afastar ele, inclusive é assim que ele consegue fugir da arena, que armas de fogo não são tão letais, inclusive tá aí o porquê a Nancy provavelmente não conseguiu matar o Vecna de fato. E lá na cena da primeira temporada, quem joga a bola de fogo no D&D é o Will. A gente tem falado muito aqui no canal sobre a importância do Will, muitos de vocês têm falado inclusive sobre a possibilidade do Will morrer, e eu concordo e muito, assim, inclusive dele poder se sacrificar. E aí eu fiquei pensando, né, como a Nancy falou que viu o Mike morrer, será que o Will não se sacrificaria pra salvar o Mike? Porque como eu tinha falado no meu vídeo do que a gente já sabe com certeza na quinta temporada, eu acredito honestamente que o que a Nancy viu é tipo um futuro certo, só que pode haver uma interrupção. Por exemplo, no plano do Vecna, ele acha que a Eleven não conseguiria vencer ele porque ele tá muito mais poderoso do que ele estava em 79, por exemplo. Só que essa intervenção da Eleven fez com que a história fosse contada diferente. Então, isso é uma projeção de um futuro que iria acontecer. E por isso que eu acho que é uma parte que fica em aberto. Primeiro, eu acho que eles não gravaram, né? Então nem tinha como eles mostrarem, por exemplo, esse grande monstro aí. Mas também porque é um futuro que pode acontecer, mas ele é incerto por causa dessas intervenções. E só pra não esquecer aqui, né? Quando eles falam sobre aquelas flores estranhas da caverna, talvez sejam essas flores que a gente vê aí no final da quarta temporada. Não sei se essas flores, de repente, elas podem ser algum tipo de auxílio, mas a
gente sabe que são flores do Upside Down. Então podem ser flores, por exemplo, que deem uma pista, de repente, onde a Max tá, onde o Cavaleiro Perdido tá. E essa menção do Cavaleiro, da Princesa e das Flores fazem parte dessa missão do Tessal Hydra, do que te direciona pro covil do Tessal Hydra. Então assim, eu realmente acredito que existe essa possibilidade deles utilizarem o Tessal Hydra. Tem muitas conexões, como o Livro dos Monstros de 83, como ser controlado, moldado por um Lich, que seria o Vecna, a descrição que a Nancy faz, o desenho do Will de ser um monstro grande com muitas cabeças. Eu preciso confessar pra vocês que enquanto eu tava pesquisando, eu fiquei genuinamente bolada de ver como as descrições batiam, e o fato também de ser um monstro apresentado lá atrás reforça mais ainda que muito provavelmente o que a gente vai ver na quinta temporada é o Tessal Hydra. Mas eu quero saber de vocês, vocês acreditam na possibilidade desse monstro? Como vocês imaginam que Stranger Things faria, né? Porque não necessariamente, né, os monstros são equivalentes ao que a gente vê no D&D, ele pode ter uma forma diferente, a gente pode ver aspectos parecidos, né, como a boca gigante, como ele ser um monstro grande, como ele ter muitas cabeças também, como os próprios irmãos Duffer falaram, né, quando a gente é criança, a gente se referencia de coisas da cultura pop que a gente conhece. Então, por exemplo, se a gente visse um assassino usando máscaras, você poderia associar a slashers, então poderia ser alguém aí do Pânico, o próprio Michael Myers, e referência a algo que Stranger Things faz muito bem. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!